Meu nome é Helena e hoje vou compartilhar com você uma história que nunca pensei que teria coragem de contar. Durante anos carreguei o peso de uma traição familiar que quase me destruiu completamente. Esta é a história de como minha própria família conspirou para me internar em uma clínica psiquiátrica. Não porque eu precisava de ajuda, mas porque eu era um obstáculo para seus planos. Por muito tempo, acreditei que havia perdido tudo: minha liberdade, minha dignidade, minha confiança no amor familiar. Mas hoje estou aqui, não apenas sobrevivente, mas mais forte do que jamais imaginei ser possível. Se você já sentiu que as pessoas mais próximas te traíram, se já questionou sua própria sanidade diante de mentiras elaboradas, ou se conhece alguém que passou por manipulação emocional severa, esta história vai tocar seu coração profundamente. Casos de internação psiquiátrica motivada por interesses financeiros ou familiares são mais comuns do que imaginamos, especialmente quando há heranças em jogo ou quando alguém se torna inconveniente para os planos de outros. Muitas vezes, as vítimas nunca conseguem se recuperar completamente, permanecendo silenciadas pelo trauma e pela vergonha. A manipulação psicológica exercida por familiares próximos pode ser devastadora, deixando cicatrizes profundas que demoram anos para cicatrizar. Neste relato, você descobrirá como identifiquei os sinais da manipulação, como sobrevivi ao período mais escuro da minha vida e como consegui provar minha sanidade mental. Vou compartilhar detalhes sobre o sistema de internação psiquiátrica, os direitos dos pacientes e como a justiça pode ser lenta, mas ainda assim alcançável. Também falarei sobre o processo de reconstrução da vida após um trauma tão profundo e como aprendi a confiar novamente. Não prometo uma história com final totalmente feliz, mas sim um testemunho real de resistência e superação que pode oferecer esperança para quem vive situações similares. Trabalho há 15 anos como assistente social, especializada em direitos de pacientes psiquiátricos. Uma escolha profissional que nasceu diretamente da minha experiência pessoal. Durante minha recuperação, dediquei-me a estudar casos similares ao meu e descobri que histórias como a minha são mais frequentes do que a sociedade admite. Hoje, além de ajudar outras vítimas, uso minha experiência para educar famílias sobre os limites éticos do cuidado e da intervenção na vida de adultos capazes. Minha formação acadêmica em psicologia, obtida após minha recuperação, me permite abordar este tema com conhecimento técnico, aliado à vivência pessoal. Para compreender completamente como cheguei àquela situação desesperadora, preciso primeiro explicar como famílias disfuncionais operam e como a manipulação psicológica pode ser sutil a ponto de fazer a própria vítima questionar sua sanidade. O conceito de família tóxica vai muito além de discussões ocasionais ou diferenças de opinião. Envolve padrões sistemáticos de controle, chantagem emocional e, nos casos mais graves, conspiração contra um membro específico. Minha história começou muito antes da internação, com anos de condicionamento psicológico que me prepararam para aceitar o inaceitável. As famílias tóxicas frequentemente operam através de dinâmicas bem estabelecidas, onde existe um bode expiatório, a pessoa que sempre leva a culpa pelos problemas familiares. Esse papel me foi atribuído desde a adolescência, quando comecei a questionar certas decisões da família e a demonstrar independência financeira e emocional. Estudos em psicologia familiar mostram que o bode expiatório geralmente é o membro mais consciente da disfunção, razão pela qual se torna uma ameaça ao equilíbrio doentio estabelecido. A manipulação começa de forma sutil. Comentários sobre comportamentos estranhos, sugestões de que você está diferente ou exaltada, questionamentos constantes sobre suas decisões racionais. O processo de manipulação psicológica
conhecido tecnicamente como gaslighting, envolve fazer a vítima questionar sua própria percepção da realidade. Minha família aplicava essa técnica de forma coordenada. Quando eu relatava um evento, todos tinham uma versão ligeiramente diferente, sempre me colocando como a pessoa confusa ou exageradamente emocional. Eles reescreviam conversas que havíamos tido, negavam promessas feitas e gradualmente construíam uma narrativa de que eu estava mentalmente instável. Esse tipo de abuso psicológico é particularmente eficaz porque é invisível para observadores externos e faz a própria vítima começar a duvidar de sua sanidade mental. A internação psiquiátrica involuntária no Brasil requer critérios específicos: risco iminente de morte para si ou terceiros, avaliação médica confirmando a necessidade e, teoricamente, esgotamento de outras alternativas terapêuticas. No entanto, na prática, famílias determinadas podem manipular essas regras, especialmente quando há recursos financeiros envolvidos. Algumas clínicas privadas, infelizmente, priorizam o lucro sobre a ética, aceitando internações questionáveis sem investigação adequada. O sistema legal, embora existente, é lento para responder a abusos, deixando pacientes vulneráveis por períodos prolongados. Imagine descobrir que as pessoas que deveriam te proteger são exatamente aquelas que estão tramando sua destruição. Essa é uma realidade que muitas pessoas enfrentam, especialmente em situações envolvendo heranças significativas ou quando alguém possui informações comprometedoras sobre a família. A traição familiar é considerada por psicólogos como um dos traumas mais profundos que um ser humano pode experimentar, porque abala os fundamentos mais básicos da confiança e segurança. Diferente de traições de parceiros ou amigos, a traição familiar geralmente envolve múltiplas pessoas conspirando juntas, criando um isolamento ainda maior para a vítima. Meu caso específico começou a se complicar quando herdei uma propriedade significativa da minha avó paterna, que sempre teve uma relação especial comigo. Essa herança não apenas representava segurança financeira, mas também validava minha importância dentro da dinâmica familiar. Algo que meus parentes nunca conseguiram aceitar completamente. A propriedade era valiosa o suficiente para despertar cobiça, mas a condição do testamento especificava que eu não poderia vendê-la por 10 anos, apenas administrá-la. Foi nesse momento que as atitudes da minha família começaram a se intensificar de forma perigosa, transformando anos de manipulação sutil em uma campanha aberta para me desestabilizar psicologicamente. A propriedade herdada não era apenas um imóvel. Era uma fazenda produtiva que gerava renda mensal considerável através de arrendamentos agrícolas e aluguel de instalações para eventos. Minha avó havia sido muito clara em suas intenções. Queria que eu tivesse independência financeira e estabilidade, conhecendo bem demais as dinâmicas tóxicas da nossa família. O testamento incluía uma cláusula específica determinando que, em caso de incapacidade mental comprovada, a administração da propriedade passaria temporariamente para um conselho formado por 3 membros da família. Essa cláusula, pensada como proteção, tornou-se a ferramenta perfeita para o plano que meus parentes começaram a arquitetar meticulosamente. Nas semanas seguintes à leitura do testamento, percebi mudanças sutis no comportamento familiar. Conversas que paravam quando eu chegava perto. Reuniões familiares das quais eu era esquecida. Perguntas aparentemente casuais sobre meu estado emocional e meus hábitos diários. Meu irmão mais velho, sempre o porta-voz da família, começou a fazer comentários sobre como eu parecia estressada com a responsabilidade da herança. Minha cunhada, uma enfermeira com acesso a informações médicas, começou a sugerir consultas com psiquiatras apenas para ter certeza de que você está bem para lidar com tanta responsabilidade. Cada sugestão era embalada em falsa preocupação,
mas o padrão estava se formando claramente. O aspecto mais insidioso dessa manipulação era como eles usavam meu próprio amor pela família contra mim. Quando eu questionava comportamentos estranhos ou decisões que me excluíam, recebiam minha preocupação com expressões de tristeza, dizendo que estavam preocupados com minha paranoia ou que eu estava vendo intenções onde não existiam. Gradualmente comecei a questionar minhas próprias percepções. Será que eu estava realmente sendo paranoica? Será que o estresse da herança estava me afetando mais do que eu imaginava? Esse autoquestionamento é exatamente o objetivo do gaslighting. Fazer a vítima duvidar de sua própria capacidade de perceber a realidade com clareza. Durante esse período, documentei tudo em um diário pessoal. Uma prática que, ironicamente, havia aprendido com minha avó, que sempre dizia que palavras escritas não mentem, apenas as pessoas mentem. Registrei conversas estranhas, mudanças de comportamento, promessas não cumpridas e a crescente sensação de isolamento dentro da própria família. Esse diário posteriormente se tornaria uma das minhas ferramentas mais importantes para manter a sanidade e, eventualmente, provar minha versão dos fatos. Nele registrei como eles começaram a inventar episódios que supostamente haviam presenciado, comportamentos que eu teria demonstrado, mas dos quais não tinha memória alguma. A escalada da manipulação atingiu seu ápice quando começaram a envolver pessoas de fora da família no esquema. Vizinhos recebiam preocupações confidenciais sobre meu estado mental. Funcionários da fazenda eram questionados sobre comportamentos estranhos que eu supostamente teria demonstrado. E até mesmo meu médico de família recebeu relatos preocupantes sobre mudanças na minha personalidade. Eles estavam construindo um caso sistemático, criando uma rede de testemunhas que poderiam corroborar a narrativa de que eu estava mentalmente instável. Foi nesse momento que comecei a perceber que não se tratava de preocupação familiar, genuína, mas de algo muito mais sinistro e calculado. O momento da verdade chegou numa tarde de terça-feira, quando 2 homens desconhecidos apareceram na minha porta, acompanhados do meu irmão e de uma ambulância. Eles se apresentaram como técnicos de uma clínica psiquiátrica privada e disseram que tinham uma ordem de internação voluntária, assinada por mim. Um documento que jamais havia visto em minha vida. Quando questionei a veracidade do documento, eles explicaram que minha família havia relatado que eu estava em episódio psicótico agudo e que havia assinado os papéis durante um momento de lucidez na semana anterior. A falsificação era convincente, incluindo o que parecia ser minha assinatura. Mas eu sabia com absoluta certeza que nunca havia concordado com internação alguma. Minha reação de choque e revolta foi imediatamente interpretada como confirmação do episódio psicótico. Quando gritei que aquilo era uma armação, que eu estava perfeitamente sã e que minha família estava mentindo por interesse financeiro, eles anotaram calmamente que eu estava demonstrando paranoia persecutória típica de surto psicótico. Cada palavra de protesto se tornou mais uma evidência da minha suposta doença mental. Meu irmão, com lágrimas nos olhos que pareciam genuínas, segurava minha mão dizendo que tudo ficaria bem, que era apenas temporário, que eles só queriam me ajudar. A atuação era tão convincente que, por um momento, cheguei a questionar se realmente havia algo errado comigo. O processo de internação involuntária aconteceu com uma rapidez assustadora. Em menos de 2 horas eu estava sedada e sendo transportada para uma clínica psiquiátrica a 3 horas de distância da minha cidade. Escolheram um local longe propositalmente, dificultando visitas de pessoas que poderiam questionar minha internação. Durante o transporte, em meus momentos de consciência entre os efeitos da sedação, ouvi conversas entre os técnicos sobre como casos como o meu eram complicados, porque a paciente não reconhecia sua própria doença.
Eles discutiam protocolos de tratamento para episódios psicóticos com ideação paranoide, como se eu não estivesse ali, ouvindo cada palavra que confirmava meus piores temores. Na clínica, fui recebida por uma equipe que já havia sido brifada sobre meu caso pela minha família. O psiquiatra responsável, Dr. Mendoza, explicou que eu havia sido internada devido a um episódio psicótico agudo, com características paranoides e risco de autolesão. Quando tentei explicar que tudo era uma mentira, que minha família estava interessada na minha herança, que eu estava sendo vítima de uma conspiração, ele anotou calmamente em meu prontuário. Mais tarde descobri que ele havia registrado: paciente persiste em delírios persecutórios, envolvendo membros da família. Demonstra falta completa de insight sobre sua condição. Recomenda-se período de observação prolongado para estabilização. Cada palavra verdadeira que eu dizia se tornava mais uma evidência da minha suposta loucura. A realidade daquele primeiro dia na clínica foi um choque devastador. Eu estava oficialmente classificada como paciente psiquiátrica involuntária, sem direito de receber ou fazer ligações telefônicas, até estabilização do quadro. Meus pertences foram confiscados, incluindo meu celular e meu diário, que eles classificaram como material obsessivo-compulsivo relacionado aos delírios paranoides. Foi colocada em uma ala de segurança, dividindo o quarto com pacientes que realmente enfrentavam crises mentais severas. A ironia cruel era que eu estava cercada por pessoas com problemas psiquiátricos reais, enquanto minha única doença era ter uma família disposta a me destruir por dinheiro. Naquela primeira noite, deitada numa cama de hospital, comecei a entender que precisaria lutar não apenas pela minha liberdade, mas pela minha própria sanidade mental. Os primeiros dias na clínica foram um teste extremo da minha resistência psicológica. A rotina era rigorosamente controlada. Acordar às 6 da manhã, medicamentos obrigatórios às 7, café da manhã em silêncio, sessões de terapia em grupo onde éramos encorajados a aceitar nossa condição, medicamentos novamente ao meio-dia, terapia individual à tarde, mais medicamentos ao final do dia. Os remédios que me forçavam a tomar eram antipsicóticos pesados que causavam sonolência extrema, tremores nas mãos e uma sensação constante de névoa mental. Quando questionei a necessidade da medicação, explicando que não tinha histórico de problemas mentais, fui informada que negação da doença era sintoma comum e que a medicação era fundamental para minha recuperação. A terapia individual com o Dr. Mendoza se tornaram batalhas psicológicas diárias. Ele tinha uma abordagem aparentemente gentil, mas cada sessão era uma tentativa de me fazer admitir que eu tinha problemas mentais. Suas perguntas eram armadilhas cuidadosamente construídas. Como você se sente sobre sua família estar preocupada o suficiente para procurar ajuda? Você consegue reconhecer que talvez sua percepção dos eventos possa estar distorcida? Não seria mais fácil aceitar o tratamento e se concentrar em melhorar? Quando eu mantinha minha versão dos fatos, ele suspirava com tristeza e anotava mais observações sobre minha resistência ao tratamento e falta de cooperação terapêutica. O aspecto mais perturbador era como outros pacientes e funcionários me tratavam. Para eles, eu era simplesmente mais uma paciente psiquiátrica que não aceitava sua condição. Algo aparentemente comum. Enfermeiros me falavam com aquele tom condescendente, reservado para crianças ou pessoas com deficiência mental. Outros pacientes, alguns genuinamente doentes, outros possivelmente em situações similares à minha, me evitavam porque eu era classificada como agitada e não cooperativa. O isolamento social dentro de um ambiente já isolado do mundo exterior criava uma pressão psicológica quase insuportável.
Comecei a entender como pessoas sãs podem realmente enlouquecer em situações como essa. Minha família fazia visitas semanais, sempre em grupo, sempre com o mesmo roteiro ensaiado. Chegavam com flores, chocolates e expressões de preocupação amorosa. Na frente da equipe médica, eram a família perfeita, dedicada, sofrida, desesperadamente preocupada com minha doença. Meu irmão questionava o Dr. Mendoza sobre meu progresso. Minha cunhada oferecia informações sobre sintomas que ela havia observado ao longo dos anos. Meus pais choravam discretamente no canto da sala. Quando eu tentava confrontá-los sobre a farsa, sobre a herança, sobre os documentos falsificados, eles trocavam olhares significativos com a equipe médica, como quem diz: vejam como ela está doente. A cada visita, minha situação parecia mais consolidada e minha palavra menos confiável. Durante esse período, desenvolvi uma estratégia de sobrevivência psicológica. Externamente, comecei a demonstrar melhora e cooperação, enquanto internamente mantinha absoluta clareza sobre a realidade da minha situação. Comecei a participar das terapias de grupo sem questionar, a tomar os medicamentos sem reclamar, a responder às perguntas do Dr. Mendoza de forma menos confrontativa. Não estava admitindo doença alguma, mas estava comprando tempo e credibilidade para planejar minha defesa. Simultaneamente, comecei a observar atentamente o funcionamento da clínica, as rotinas dos funcionários, os procedimentos legais e, mais importante, outros pacientes que pudessem ser potenciais aliados ou testemunhas da minha sanidade mental. Minha mudança de estratégia começou a surtir efeito após 3 semanas de bom comportamento. Dr. Mendoza anotou em meu prontuário que eu estava demonstrando maior insight sobre sua condição e respondendo positivamente ao tratamento medicamentoso. A ironia era dolorosa. Minha sanidade mental estava sendo comprovada pela minha capacidade de fingir estar doente e depois fingir estar melhorando de uma doença que nunca tive. Consegui privilégios básicos como ligações telefônicas supervisionadas e acesso limitado à biblioteca da clínica. Esses pequenos avanços eram cruciais para meu plano de provar minha inocência e expor a conspiração da minha família. Durante uma das ligações telefônicas supervisionadas, consegui entrar em contato com Helena, minha amiga mais próxima e advogada. A conversa teve que ser cuidadosa, pois sabia que estava sendo monitorada, mas consegui transmitir informações suficientes para que ela entendesse que algo estava errado. Falei sobre como estava refletindo sobre minha vida e como havia percebido coisas sobre minha família que me deixavam confusa sobre certas situações passadas. Helena, conhecendo-me há 15 anos, imediatamente captou que eu estava pedindo ajuda de forma codificada. Ela prometeu visitar em breve e conversar com pessoas que se importam comigo. Código para investigar minha situação legal e familiar. Na biblioteca, tive acesso a informações legais básicas sobre direitos de pacientes psiquiátricos e procedimentos de internação involuntária. Descobri que tinha direito a uma segunda opinião médica independente, direito de contestar minha internação através de habeas corpus e direito de ser avaliada por uma junta médica externa. Mais importante ainda, descobri que internações motivadas por interesses financeiros ou familiares eram consideradas crime de cárcere privado e falsificação de documentos. Essas informações me deram esperança renovada e uma direção clara para minha estratégia de defesa legal. Comecei a documentar mentalmente todas as irregularidades que havia observado no meu processo de internação. Helena conseguiu agendar uma visita como minha representante legal, um direito que a clínica não podia negar legalmente. Durante nossa conversa, ela me informou que minha família havia assumido o controle temporário da propriedade herdada, alegando que minha condição mental
me tornava incapaz de administrá-la adequadamente. Eles haviam contratado uma empresa de administração imobiliária e já estavam fazendo planos para mudanças significativas na propriedade. A renda mensal estava sendo depositada em uma conta de proteção, controlada pelo conselho familiar. Helena também descobriu que vários vizinhos e conhecidos haviam sido questionados sobre meu comportamento, criando rumores na comunidade sobre minha instabilidade mental. O encontro com Helena foi um divisor de águas. Ela trouxe um gravador digital disfarçado e conseguiu registrar minha explicação detalhada dos eventos, incluindo informações específicas que apenas uma pessoa sã e com memória clara poderia fornecer. Discutimos estratégias legais, desde contestação da internação até investigação da falsificação de documentos. Helena se comprometeu a contratar peritos independentes para avaliar os documentos de internação e a iniciar processo de habeas corpus para questionar a legalidade da minha detenção. Mais importante ainda, ela começou a investigar as finanças da clínica e possíveis conexões com minha família, suspeitando que pagamentos adicionais poderiam estar motivando a prolongação desnecessária da minha internação. Enquanto Helena trabalhava externamente na minha defesa legal, eu continuava minha estratégia de recuperação dentro da clínica. Após 6 semanas de internação, Dr. Mendoza começou a mencionar possibilidade de alta assistida, um regime onde eu poderia sair da clínica, mas ficaria sob supervisão familiar constante por período indeterminado. Essa proposta me alertou para outro nível da armadilha. Mesmo fora da clínica, eu permaneceria sob controle da minha família, oficialmente classificada como mentalmente instável e incapaz de administrar meus próprios bens. Era uma prisão domiciliar disfarçada de cuidado familiar, perpetuando indefinidamente o controle sobre minha herança. Durante esse período, desenvolvi uma amizade cautelosa com Mariana, uma paciente que estava na clínica há 3 meses. Sua história era assustadoramente similar à minha. Família interessada em seus bens, internação questionável, medicação pesada para manter docilidade. A diferença era que Mariana havia quebrado psicologicamente após 2 meses de tratamento e genuinamente começara a questionar sua própria sanidade. Conversando com ela, percebi como o sistema pode destruir pessoas perfeitamente sãs, transformando-as em pacientes reais através de trauma psicológico prolongado e medicação desnecessária. Ver o que estava acontecendo com Mariana me motivou ainda mais a lutar pela minha liberdade, antes que fosse tarde demais. Helena retornou com notícias importantes. Os documentos de internação continham várias irregularidades técnicas, incluindo assinaturas que peritos grafotécnicos haviam identificado como falsificadas. Ela havia conseguido uma ordem judicial para segunda opinião médica independente e estava pressionando por investigação criminal sobre falsificação de documentos. A família estava nervosa, segundo fontes próximas, e havia contratado advogados para se defender de possíveis acusações. Doutor Mendoza também estava sendo investigado por aceitar pacientes sem avaliação adequada, uma violação grave da ética médica psiquiátrica. A segunda avaliação médica foi conduzida pela 4ª doutora Patrícia Santos, psiquiatra forense especializada em casos de internação contestada. Durante 4 horas, ela me submeteu a testes psicológicos rigorosos, entrevistas detalhadas e análise do meu histórico médico real. Ao contrário de Dr. Mendoza, ela me tratou como pessoa capaz, fazendo perguntas diretas e analisando minhas respostas sem preconceitos. Perguntou especificamente sobre a herança, sobre as dinâmicas familiares e sobre os eventos que levaram à internação. Pela primeira vez em 2 meses, senti que alguém estava realmente me escutando e avaliando minha sanidade mental de forma profissional e imparcial. O relatório da doutora Santos foi devastador para o caso da minha família.
A paciente demonstra plena capacidade cognitiva, memória clara e detalhada dos eventos, raciocínio lógico consistente e nenhum sinal de distúrbios psicóticos, paranoia patológica ou instabilidade mental. Sua narrativa é coerente, suas emoções são apropriadas às circunstâncias e sua capacidade de julgamento está intacta. A internação atual não apresenta justificativa médica válida. Recomenda-se alta imediata e investigação das circunstâncias que levaram à internação. O documento também questionava a prescrição de antipsicóticos pesados para uma paciente sem diagnóstico que justificasse tal medicação, classificando o tratamento como potencialmente iatrogênico, ou seja, capaz de causar problemas de saúde em pessoa previamente sã. A liberação da segunda opinião médica criou uma crise na clínica. Dr. Mendoza foi forçado a justificar sua avaliação inicial e sua decisão de manter uma paciente internada contra evidências crescentes de sua sanidade mental. Minha família, desesperada, tentou desacreditar a doutora Santos, alegando que ela havia sido influenciada por minha advogada. Eles solicitaram uma terceira opinião, mas o processo legal já havia ganhado momentum. A promotoria pública estava investigando possível crime de cárcere privado e falsificação de documentos, enquanto o Conselho Regional de Medicina abriu processo ético contra Dr. Mendoza por negligência e possível conivência com internação fraudulenta. Depois de 9 semanas de internação, recebi ordem judicial de alta imediata. O juiz determinou que minha internação havia sido baseada em documentação falsificada e avaliação médica inadequada, constituindo privação ilegal de liberdade. Minha família foi proibida de se aproximar de mim ou de interferir em meus bens até conclusão das investigações criminais. A administração temporária da propriedade foi transferida para um curador judicial independente, garantindo que meus direitos patrimoniais fossem protegidos. Dr. Mendoza foi suspenso preventivamente pelo Conselho de Medicina e a clínica enfrentou investigação completa de suas práticas de internação. O dia da minha saída foi surreal. Depois de mais de 2 meses medicada com antipsicóticos pesados, meu corpo e mente precisaram de tempo para se readaptar ao mundo exterior. Helena me acompanhou durante todo o processo e levei algumas semanas para me livrar completamente dos efeitos da medicação desnecessária. Fisicamente havia perdido peso, desenvolvido tremores nas mãos e enfrentava episódios de insônia. Psicologicamente, o trauma da traição familiar e da internação forçada criou feridas profundas que demorariam anos para cicatrizar completamente. Mas estava livre, e minha sanidade mental havia sido oficialmente reconhecida pelo sistema judiciário. Retornar para casa foi uma experiência agridoce. A propriedade estava intacta, mas saber que minha própria família havia conspirado para me roubar criava uma sensação de violação que ia além do financeiro. Cada cômodo, cada objeto familiar me lembrava da vida que eu tinha antes da traição. Vizinhos me olhavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Alguns haviam acreditado nas mentiras da minha família sobre minha instabilidade mental. Reconstruir minha reputação na comunidade seria um processo lento, mas necessário. Mais doloroso ainda era aceitar que nunca mais poderia confiar nas pessoas que um dia amei como família. Os primeiros meses após a liberação foram dedicados à recuperação física e emocional, mas também à busca por justiça. As investigações criminais avançavam lentamente, mas constantemente. Perícia grafotécnica confirmou que minha assinatura nos documentos de internação havia sido falsificada, provavelmente por alguém com acesso a exemplares da minha letra. Investigação financeira revelou que minha família havia feito pagamentos substanciais à clínica, além dos custos normais de internação, essencialmente subornando a instituição para manter-me internada por período prolongado. Dr. Mendoza enfrentava acusações de exercício irregular da medicina e falsidade ideológica em documentos médicos.
O processo criminal contra minha família se desenrolou ao longo de 8 meses após minha liberação. As evidências eram substanciais: documentos falsificados, testemunhas que confirmaram as conversas conspiratórias, registros financeiros dos pagamentos irregulares à clínica e depoimentos de funcionários da instituição que admitiram ter recebido instruções especiais sobre meu caso. Meu irmão, como líder da conspiração, enfrentava acusações mais graves: falsificação de documentos, cárcere privado e tentativa de estelionato. Meus pais e cunhada eram cúmplices, mas com envolvimento menor nas decisões operacionais do esquema. Durante o julgamento, tive que reviver publicamente toda a experiência traumática. Depor em tribunal sobre a traição familiar foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Ver meus parentes no banco dos réus, tentando minimizar suas ações ou culpar uns aos outros, confirmou definitivamente que nunca houve amor genuíno naquelas relações. Apenas interesse e manipulação. Seus advogados tentaram argument, mas o que aconteceu naquela primeira sessão mudou tudo. O médico me olhava com uma expressão estranha, como se já tivesse uma opinião formada sobre mim antes mesmo de eu abrir a boca. Suas perguntas eram direcionadas, induzindo respostas que ele queria ouvir. Quando tentei explicar minha situação familiar, ele interrompia constantemente, reformulando minhas palavras de uma forma que não correspondia ao que eu estava dizendo. Era como se estivesse seguindo um roteiro já estabelecido. A cada resposta minha, ele fazia anotações rápidas, balançando a cabeça de uma forma que me deixava cada vez mais desconfortável. Eu sabia que algo estava errado, mas ainda não compreendia a extensão da manipulação que estava acontecendo. Aquelas sessões não eram para me ajudar. Eram para construir um caso contra a minha sanidade mental. Durante as semanas seguintes, as sessões se intensificaram. O psiquiatra começou a fazer perguntas cada vez mais invasivas sobre minha relação com minha família, sempre direcionando a conversa para pontos que me faziam parecer instável ou problemático. Ele distorcia minhas preocupações legítimas sobre a herança, transformando-as em obsessões doentias por dinheiro. Minha tristeza natural pela perda de meu pai virava depressão severa com tendências autodestrutivas. Cada emoção normal era catalogada como sintoma de alguma doença mental grave. Eu tentava me defender, explicar que meus sentimentos eram compreensíveis dada a situação, mas ele sempre tinha uma resposta pronta que invalidava completamente minha perspectiva. Era uma manipulação psicológica sofisticada e eu estava caindo na armadilha sem perceber. O pior era que, aos poucos, comecei a questionar minha própria sanidade. Foi durante a 5ª sessão que descobri a conexão entre o médico e minha família. Por acaso, ouvi uma conversa telefônica dele com alguém enquanto esperava na sala ao lado. Reconheci a voz do meu irmão do outro lado da linha. Eles estavam discutindo meu progresso e quando seria o momento adequado para tomar as medidas necessárias. Meu sangue gelou quando compreendi que toda aquela farsa havia sido orquestrada desde o início. O psiquiatra não era um profissional imparcial tentando me ajudar. Ele era parte do plano para me neutralizar. Naquele momento, tudo fez sentido. As perguntas direcionadas, as interpretações distorcidas, a pressa em me diagnosticar com problemas graves. Eles estavam construindo um caso médico que justificasse minha internação compulsória. Era uma conspiração bem planejada para me tirar do caminho e dar continuidade aos seus planos com a herança. Quando confrontei o médico sobre o que havia ouvido, sua máscara finalmente caiu. Ele não negou a conexão com minha família. Apenas disse que eles estavam preocupados com meu bem-estar e que uma internação seria o melhor para todos os envolvidos. Suas palavras eram frias, calculadas, sem nenhum vestígio da falsa empatia que demonstrava nas sessões anteriores. Ele explicou que já havia documentação suficiente
para justificar uma internação involuntária e que eu poderia escolher entre ir voluntariamente ou ser levado à força. A ameaça estava clara e eu percebi que havia sido completamente enganado. Todos aqueles dias de terapia não passavam de um teatro elaborado para legitimar o que eles já haviam decidido fazer comigo. Minha família havia comprado não apenas um médico, mas um carrasco psicológico que validaria seus planos com um carimbo oficial. Naquela noite, tentei ligar para outros familiares, amigos, qualquer pessoa que pudesse me ajudar a evitar o que estava por vir. Mas descobri que minha família havia sido mais eficiente do que eu imaginava. Eles já haviam espalhado a versão deles da história para todos que conhecíamos. Contaram que eu estava tendo um colapso nervoso após a morte do meu pai, que estava me comportando de forma irracional e perigosa e que se recusava a aceitar ajuda médica. Algumas pessoas que eu considerava amigas próximas já haviam sido convencidas de que eu realmente precisava de tratamento psiquiátrico. Outras simplesmente não quiseram se envolver em uma questão familiar delicada. Me senti completamente isolado, como se tivesse sido apagado da vida de todos ao meu redor. Era uma estratégia perfeita. Primeiro me isolaram socialmente, depois usaram esse isolamento como evidência de minha instabilidade mental. Na manhã seguinte, eles vieram me buscar. Não foi uma ambulância comum, mas um transporte especializado para pacientes psiquiátricos. Meu irmão e minha irmã estavam lá, junto com 2 enfermeiros e o psiquiatra que havia me traído. Tentei resistir, gritar, explicar que tudo aquilo era uma farsa, mas minhas reações apenas confirmavam a narrativa que eles haviam construído sobre minha instabilidade. Cada protesto meu era interpretado como mais um sinal de que eu precisava urgentemente de tratamento. Os vizinhos observavam pelas janelas enquanto eu era praticamente arrastado para dentro do veículo. Posso imaginar o que pensaram ao ver aquela cena. Provavelmente acreditaram que minha família estava fazendo o melhor para mim. Era humilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. Durante todo o trajeto até a clínica, eu sabia que estava sendo levado para longe, não para me curar, mas para me neutralizar definitivamente. A instituição para onde fui levado não era um hospital psiquiátrico comum, mas uma clínica particular cara, conhecida por sua discrição no tratamento de casos delicados de famílias abastadas. O lugar parecia mais uma prisão disfarçada de spa do que um local de tratamento médico. Os enfermeiros eram treinados para lidar com pacientes difíceis e os médicos pareciam mais interessados em manter os pacientes calmos e contidos do que em realmente tratá-los. Desde o primeiro dia, percebi que ali dentro as regras eram diferentes. Não importava o quanto eu tentasse explicar minha situação ou questionar meu diagnóstico. Qualquer comportamento que desafiasse a autoridade médica era imediatamente interpretado como sintoma de minha doença. Era um sistema perfeito para silenciar pessoas inconvenientes. Minhas ligações eram monitoradas, minhas visitas controladas, e qualquer tentativa de contato com o mundo exterior era filtrada através da instituição. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Fui medicado com drogas pesadas que me deixavam em um estado de confusão mental constante. Meus pensamentos ficavam lentos, minha capacidade de raciocínio comprometida e minha energia completamente drenada. Era exatamente o que eles queriam: me transformar em um zumbi que não conseguiria mais lutar pelos meus direitos. Durante esse período, minha família visitou algumas vezes, sempre acompanhados por médicos, sempre representando o papel de parentes preocupados. Eles falavam sobre como era difícil ver-me naquele estado, mas que era necessário para meu próprio bem. Suas performances eram convincentes para qualquer observador externo. Mas eu via a satisfação disfarçada em seus olhos, a sensação de missão cumprida. Enquanto eu estava ali, dopado e indefeso,
Eles tinham todo o tempo do mundo para consolidar seu controle sobre a herança do meu pai. Foi durante uma dessas visitas que consegui captar uma conversa entre meu irmão e o médico responsável pelo meu caso. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Provavelmente, pensavam que os medicamentos me deixavam completamente alheio ao ambiente. Discutiam a necessidade de manter meu tratamento por tempo indeterminado, pelo menos até que todas as questões legais relacionadas à herança fossem resolvidas adequadamente. O médico mencionou que poderiam ajustar minha medicação para me manter estável, pelo tempo que fosse necessário. Era uma conversa entre cúmplices, não entre familiares preocupados e um profissional médico. Naquele momento, mesmo através da névoa química que dominava minha mente, consegui entender claramente que eles pretendiam me manter ali para sempre. Ou pelo menos até que não houvesse mais nenhuma chance de eu interferir em seus planos. Era uma sentença de prisão perpétua, disfarçada de tratamento médico. A partir daquele dia, comecei a desenvolver uma estratégia de sobrevivência. Percebi que minha única chance de sair dali era fingir que o tratamento estava funcionando, que eu estava melhorando e reconhecendo que havia estado doente. Era um jogo psicológico complexo. Eu precisava parecer são o suficiente para não precisar mais de internação, mas não tão são a ponto de eles perceberem que eu sabia da conspiração. Comecei a colaborar com as sessões de terapia, a tomar os medicamentos sem resistir, a demonstrar progresso gradual em minha recuperação. Ao mesmo tempo, aproveitava os momentos de menor vigilância para exercitar minha mente, mantendo-me mentalmente ativo, apesar dos efeitos das drogas. Lia escondido, fazia exercícios de memória e planejava cuidadosamente cada passo da minha eventual fuga daquele lugar. Sabia que seria um processo longo, mas era minha única esperança de recuperar minha liberdade e minha vida. Durante esse período de boa conduta, consegui estabelecer uma relação de confiança com alguns funcionários da clínica. Descobri que vários deles estavam desconfortáveis com certos aspectos do meu tratamento, especialmente com a duração indefinida da minha internação. Uma enfermeira em particular, chamada Sandra, começou a questionar sutilmente a necessidade de manter minha medicação tão alta por tanto tempo. Ela havia trabalhado em hospitais públicos antes e sabia distinguir entre pacientes realmente doentes e aqueles que estavam ali por outros motivos. Sandra se tornou minha aliada secreta, ajudando-me a reduzir gradualmente as doses dos medicamentos sem que os médicos percebessem. Ela substituía algumas das pílulas por placebos e ajustava os registros médicos para que tudo parecesse normal. Com minha mente ficando mais clara a cada semana, pude planejar melhor minha estratégia de saída e começar a documentar tudo o que estava acontecendo. Com a ajuda de Sandra, consegui acesso limitado à internet em momentos específicos. Usei esse tempo precioso para pesquisar sobre meus direitos legais e sobre os procedimentos para contestar uma internação involuntária. Descobri que havia várias irregularidades no meu processo de internação, incluindo a falta de uma segunda opinião médica independente e a ausência de revisões periódicas obrigatórias do meu caso. Comecei a documentar tudo: as conversas que havia ouvido, as evidências da conspiração familiar, os abusos médicos que estava sofrendo. Criei contas de e-mail secretas e comecei a enviar essas informações para mim mesmo, criando um registro digital que não poderia ser facilmente apagado ou negado. Também pesquisei advogados especializados em casos de internação abusiva e comecei a fazer contatos preliminares. Era um trabalho lento e perigoso, pois qualquer descoberta significaria o fim da minha liberdade limitada e provavelmente um aumento na medicação. Após quase um ano internado, finalmente consegui estabelecer contato com um advogado disposto a revisar meu caso. Dr. Martinez era especialista em direitos de pacientes psiquiátricos
e havia lidado com casos similares de internação abusiva antes. Quando apresentei a ele toda a documentação que havia conseguido reunir, ele ficou chocado com a obviedade da conspiração e com as irregularidades legais do processo. Ele imediatamente entrou com uma petição judicial questionando a legalidade da minha internação e exigindo uma avaliação médica independente. Minha família e seus cúmplices médicos foram pegos de surpresa. Eles não esperavam que eu conseguisse articular uma defesa legal de dentro da instituição. A estratégia deles havia funcionado por meses, mas agora enfrentavam o escrutínio de autoridades externas, que não estavam sob sua influência. Era o começo da minha luta pela liberdade, mas eu sabia que seria apenas o primeiro round de uma batalha muito mais longa. O processo legal revelou uma rede de corrupção muito maior do que eu havia imaginado. A clínica onde estava internado tinha um histórico de casos questionáveis, sempre envolvendo pacientes de famílias ricas em disputas de herança. O psiquiatra que havia me diagnosticado tinha conexões financeiras não apenas com minha família, mas com várias outras que haviam usado métodos similares para neutralizar parentes inconvenientes. Durante as investigações, descobrimos que existia um verdadeiro esquema de internações fraudulentas operando há anos, com médicos, advogados e até juízes envolvidos. Meu caso havia aberto uma caixa de Pandora que expôs um sistema inteiro de abuso institucionalizado. Outras famílias começaram a surgir com histórias similares. Outras vítimas que haviam sido silenciadas da mesma forma. Era reconfortante saber que não estava sozinho, mas aterrorizante descobrir que esse tipo de crime era mais comum do que qualquer pessoa poderia imaginar. A mídia começou a se interessar pela história quando os detalhes do esquema vieram à tona. Jornalistas investigativos descobriram documentos que comprovavam os pagamentos da minha família para o psiquiatra e para administradores da clínica. Encontraram e-mails discutindo estratégias para manter pacientes internados além do necessário e evidências de que vários tratamentos eram, na verdade, formas de tortura psicológica para quebrar a resistência das vítimas. A pressão pública cresceu rapidamente, especialmente quando outras famílias começaram a compartilhar suas histórias. O escândalo se espalhou pelas redes sociais, com hashtags pedindo justiça para as vítimas de internação abusiva. Minha família, que havia operado nas sombras por tanto tempo, de repente se viu exposta publicamente como criminosos que haviam torturado seu próprio parente por ganância. Era gratificante ver sua reputação sendo destruída, mas eu sabia que ainda teria que lutar muito para recuperar tudo o que havia perdido. Finalmente, após 18 meses de internação, consegui minha liberdade. O juiz não apenas ordenou minha liberação imediata, mas também determinou que todas as decisões tomadas sobre a herança do meu pai durante minha internação fossem anuladas. Minha família foi obrigada a devolver tudo o que havia sido distribuído ilegalmente, com juros e multas. Eles também enfrentaram acusações criminais por conspiração, fraude, cárcere privado e abuso de vulnerável. O psiquiatra perdeu sua licença médica e foi condenado à prisão, junto com vários administradores da clínica. Era uma vitória completa, mas que havia custado quase 2 anos da minha vida e deixado cicatrizes emocionais profundas. Sair daquele lugar foi como renascer, mas também foi aterrorizante. Eu precisava reconstruir completamente minha vida e aprender a confiar nas pessoas novamente. O mundo havia continuado girando enquanto eu estava preso, e me senti como um estrangeiro em minha própria existência. Os primeiros meses de liberdade foram surpreendentemente difíceis. Após tanto tempo medicado e controlado, tomar minhas próprias decisões novamente parecia esmagador. Eu havia desenvolvido uma hipervigilância constante, sempre procurando por sinais de que alguém estava tentando me manipular ou controlar. Relacionamentos sociais se tornaram complicados.
Eu não conseguia deixar de analisar as motivações de cada pessoa que se aproximava de mim. Até atividades simples como ir ao supermercado ou sair para jantar se tornaram desafios, porque eu havia perdido a confiança em minha capacidade de navegar pelo mundo sozinho. A terapia real, não a farsa que havia experimentado antes, me ajudou enormemente nesse período. Encontrei uma psicóloga especializada em trauma de abuso institucional e ela me guiou através do longo processo de recuperação psicológica. Era irônico ter que buscar ajuda psicológica real para me recuperar de um tratamento psicológico falso. Durante minha recuperação, descobri que não havia sido a única vítima na minha própria família. Investigações mais profundas revelaram que meu pai havia suspeitado das intenções dos meus irmãos antes de morrer e havia tomado medidas legais para proteger sua herança. Ele havia deixado documentos selados com seu advogado que só deveriam ser abertos caso algo suspeito acontecesse após sua morte. Esses documentos continham gravações de conversas onde meus irmãos discutiam abertamente seus planos de me eliminar da herança, usando qualquer meio necessário. Meu pai havia previsto exatamente o que aconteceria e havia preparado evidências para me proteger, mesmo depois de morto. Era emocionante descobrir que ele realmente se importava comigo e havia tentado me proteger, mas também doloroso perceber que ele sabia do perigo que eu correria e não havia encontrado uma forma de me avisar diretamente. Essas gravações se tornaram peças-chave no processo criminal contra minha família. Com todas as evidências reunidas, o caso contra minha família se tornou um dos maiores escândalos de abuso familiar e corrupção médica da história recente do país. Eles foram condenados não apenas pela conspiração contra mim, mas também por fraude fiscal, formação de quadrilha e corrupção ativa. A clínica foi fechada permanentemente e várias outras instituições similares foram investigadas e também fechadas. Dezenas de outros casos de internação abusiva foram descobertos e as vítimas conseguiram justiça. O caso estabeleceu precedentes legais importantes para proteger pessoas vulneráveis de serem exploradas por familiares gananciosos. Mas, para mim, a justiça legal era apenas uma parte da recuperação. Eu ainda precisava reconstruir minha vida emocional e social. A condenação dos culpados trouxe algum fechamento, mas não apagou os traumas ou devolveu os anos perdidos. Era o fim de uma batalha, mas o início de uma jornada muito mais longa de cura e reconstrução. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que consegui reconstruir minha vida de forma ainda melhor do que era antes de toda essa provação. A herança do meu pai, finalmente sob meu controle legítimo, me deu a segurança financeira para me dedicar a causas que realmente importam para mim. Criei uma fundação para ajudar outras vítimas de abuso familiar e internação psiquiátrica abusiva. Trabalho com advogados especializados para identificar casos suspeitos e oferecer apoio legal gratuito para pessoas que não teriam condições de se defender sozinhas. A experiência terrível pela qual passei se transformou em uma missão de vida. Usar minha história para proteger outros de passarem pelo mesmo. Escrevi um livro sobre toda a experiência, que se tornou um best-seller e ajudou a conscientizar o público sobre os perigos da manipulação familiar e do abuso de poder médico. É reconfortante saber que minha dor se transformou em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Meus relacionamentos familiares, obviamente, nunca mais foram os mesmos. Cortei completamente o contato com os irmãos que orquestraram minha internação. Eles estão cumprindo suas sentenças na prisão e não demonstraram nenhum arrependimento genuíno pelo que fizeram. Alguns parentes mais distantes tentaram se reaproximar após o escândalo, alegando que não sabiam de nada. Mas aprendi a ser muito seletivo com quem permito em minha vida. A traição familiar deixa feridas que nunca cicatrizam completamente, mas também ensina lições valiosas sobre a importância de escolher nossa própria família
baseada no caráter, não no sangue. Construí um círculo social novo e saudável, composto por pessoas que demonstraram consistentemente serem dignas de confiança. Sandra, a enfermeira que me ajudou durante a internação, se tornou uma das minhas amigas mais próximas e, frequentemente, trabalha como voluntária na minha fundação. A experiência também mudou fundamentalmente minha perspectiva sobre a vida e sobre o que realmente importa. Antes da internação, eu estava muito focado em questões materiais e status social. Após passar quase 2 anos sendo tratado como menos que humano, desenvolvi uma apreciação profunda por coisas simples como liberdade, dignidade e autonomia. Aprendi que a família verdadeira não é definida por laços sanguíneos, mas por amor, respeito e apoio mútuo. Descobri uma força interior que não sabia que possuía e uma capacidade de perdoar que me surpreendeu. Não perdoei meus agressores, mas perdoei a mim mesmo por ter confiado neles. Essa jornada de autodescoberta, embora dolorosa, me tornou uma pessoa mais empática, mais sábia e mais determinada a fazer a diferença no mundo. Às vezes, as piores experiências da vida acabam sendo as que mais nos ensinam sobre quem realmente somos. Se você chegou até aqui nesta história, provavelmente se identificou com algum aspecto dela, ou conhece alguém que passou por algo similar. Quero que saiba que você não está sozinho e que sempre há esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Se você suspeita que está sendo vítima de manipulação familiar, abuso médico ou qualquer forma de controle coercitivo, busque ajuda imediatamente. Documente tudo o que puder. Procure apoio legal independente e não aceite passivamente quando alguém tenta definir sua realidade por você. Sua voz importa, sua experiência é válida e você merece ser tratado com dignidade e respeito, independentemente de quem esteja tentando convencê-lo do contrário. A justiça pode demorar, o caminho pode ser longo e doloroso, mas a liberdade e a verdade sempre valem a luta. Não desista de si mesmo, porque você é mais forte do que imagina. E há pessoas dispostas a ajudar quando você estiver pronto para aceitar essa ajuda.